testando o sensor MAP, os 5 passos para você realizar os testes de maneira assertiva, eficiente e encontrar com certeza o problema da motocicleta e corrigir na raiz. Aquele problema que nenhum outro mecânico da sua cidade é capaz de encontrar se não souber esses 5 passos para você diagnosticar de cabo a rabo como funciona esses testes. Eu vou mostrar para vocês na prática, ali na nossa motocicleta de testes práticos. Então, só para adiantar aqui para vocês, eu quero explicar aqui como é que funciona primeiramente o sensor MAP, para que vocês entendam lá na hora da prática o que é que eu estou falando para vocês. Primeiramente, a localização dele nas motocicletas de baixa cilindrada fica na unidade de sensores. Unidade de sensores é o sensor híbrido, aquele sensor componente lá 3 em 1, né? Já expliquei para vocês. Esse cara ele foi desenvolvido, essa unidade híbrida de sensores, pela dificuldade de espaço nas motocicletas de baixa cilindrada. Pelo corpo do acelerador ser muito pequeno, foi feito o sensor híbrido, que são 3 sensores em 1. Mas aqui dentro, o sensor MAP, ele fica localizado aqui, ó, neste orifício, nesse buraquinho aqui, é onde é a entrada do sensor MAP para que ele consiga fazer a leitura. Mas que leitura que é essa que é realizada no sensor MAP? Cara, o sensor MAP, ele fica aqui, ó. Já deixa nos comentários, por favor, de que cidade que você está me assistindo. Então, o sensor MAP, aqui está o desenho dele, né? O desenho do sensor MAP, ele fica na unidade de sensores, e o sensor MAP, ele é o sensor que gerencia a pressão do ar lá no coletor da admissão, que é o duto entre a borboleta e a válvula de admissão. Seja pressão negativa, que é através do vácuo, ou pressão positiva, que a gente chama de pressão atmosférica. Ele faz parte dessa unidade de sensores localizado no corpo da injeção. O MAP, ele é um sensor ativo, que recebe alimentação da central eletrônica. E é realmente esses testes que a gente vai fazer. Se tem corrente, se está chegando alimentação nele, se tem curto-circuito, se tem circuito aberto. Todos esses detalhes eu vou mostrar para vocês hoje na prática. E ele sofre conforme a mudança da sua curvatura. Lá dentro tem uma membrana de silicone resistiva. Conforme a mudança na curvatura sob determinada pressão do ar ou vácuo, ele sofre alterações de resistência em sua estrutura. Com isso, ele varia a sua tensão de saída para o ECM. ECM é o quê? Central eletrônica, né? É o que gerencia a injeção eletrônica. E a injeção eletrônica, a central, ela vai gerenciar e vai monitorar aí conforme está a pressão do ar no funcionamento da motocicleta. Então, aqui nós temos uma imagem dele em 3D, né? Uma imagem interna do sensor. Ali onde a gente pode ver o dispositivo de silicone, que é o que faz a leitura da pressão ou do vácuo, né? Ali embaixo tem a entrada onde entra o ar, né? Aquele furinho, aquele buraquinho que eu falei para vocês. E nós temos também um amplificador em cima que vai captar todas essas informações. Agora nós temos uma técnica nova que nós desenvolvemos para os nossos alunos lá do método Injeção Expert. Essa técnica FFAS, ela condiz com o quê? Essa técnica é muito importante para você entender como um especialista de verdade, como é que funciona os componentes da injeção eletrônica. Então, para quem não sabe, a injeção eletrônica, a gente utiliza 2 técnicas para dominar o seu funcionamento. A técnica ECS, que é você entender como é que funciona os transdutores de entrada, de controle e também de saída. Por que é importante você conhecer a técnica ECS para realizar os diagnósticos? Nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta de trabalho PinoScan dos mecânicos Expert. Vou mostrar na prática essa ferramenta funcionando, hein, para vocês conhecerem mais uma novidade. Então,
aqui nós vamos, a técnica ECS é importante você conhecer, porque fica muito mais fácil você realizar o diagnóstico a partir do momento que você entende e domina como é que funciona o sensor ou o atuador ou até a própria central eletrônica na sua injeção eletrônica. FFAS. Professor Caio, mas que raio de FFAS que eu nunca ouvi falar? Você nunca ouviu falar porque foi uma técnica que nós, da Mecânica Expert, e desenvolveu para ensinar os nossos alunos como é que funciona todos os componentes da injeção eletrônica. A primeira letra da nossa técnica FFAS é você entender qual é a função do sensor na injeção eletrônica. Bom, falando do sensor MAP, tá? Eu quero que vocês façam uma... Quem aqui sabe me responder qual é a função do sensor MAP na injeção eletrônica de motocicletas? O que ele faz lá? Eu, no comecinho da aula, acabei revelando aí para vocês qual a função do sensor MAP na injeção eletrônica. Voltando na técnica FFAS, gente, se vocês dominam essa técnica aqui, ó, cara, dificilmente você não consiga encontrar os problemas na motocicleta. Passando dessa técnica, depois que você entende a técnica ECS e a técnica FFAS, você consegue fazer o diagnóstico. Sabe por quê? Porque a maioria, cara, esses dias eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais. Qual a maior dificuldade do mecânico na hora de fazer o diagnóstico? E os mecânicos, na maioria dos casos, me responderam assim: saber por onde começar os testes. E sabe que você não consegue saber o caminho para você fazer os testes porque você tenta pular uma etapa no processo de aprendizagem, que é essa técnica FFAS. Quando você não conhece todos os sensores, como eles trabalham, do jeito que eu vou esmiuçar ele aqui na aula de hoje, quando você não entende e não compreende essa técnica, você não consegue criar uma linha de raciocínio para efetuar os testes na prática. Eu vou mostrar para vocês que, aliás, eu vou provar para vocês hoje que você consegue realizar um diagnóstico em menos de 30 minutos na injeção eletrônica, tá? Que aqui a gente gosta de falar as coisas e provar essas coisas que funcionam de verdade. Então, eu vou explicar aqui o funcionamento do sensor, qual é as suas funções, e lá na aula prática, que a gente vai fazer nessa motocicleta aqui, com as ferramentas e também sem elas, vocês vão ver que não vai levar mais do que 30 minutos para a gente fazer toda a inspeção no sensor MAP. Voltando aqui para a técnica FFAS, o segundo F que a gente precisa dominar, a função do sensor MAP a gente já descobriu, que é monitorar o ar, né, a pressão do ar dentro do coletor de admissão. Agora o que a gente precisa entender aqui, qual é o seu funcionamento na injeção eletrônica. Como assim, professor? A função e o funcionamento não é a mesma coisa? Não. A função é uma, o funcionamento é outra, tá? Esse sensor, como é o funcionamento dele? Ele possui no seu corpo um diafragma de silicone, que é um dispositivo sensível à pressão. Quando a pressão é aplicada, a resistência desse dispositivo vai variar e essa pressão é convertida em voltagem e enviada para a central eletrônica. Então, se a pressão do coletor for baixa, a voltagem enviada vai ser baixa também. E a voltagem ela se torna maior conforme o vácuo no interior do coletor se transforma em pressão atmosférica, ela vai aumentar. É assim que é o funcionamento do sensor MAP lá na prática. Mostrei aqui para vocês essa imagem, vou deixar maior. Aqui está ele em 3D, o dispositivo que é sensível à pressão ali, que eu falei para vocês que ele é o sensor que vai variar ali conforme a entrada de ar. Então é aqui que você começa a entender qual a função e qual é o funcionamento do sensor na injeção eletrônica. Agora aqui está a cereja do bolo na técnica FFAS, tá?
qual é a sua atuação na injeção eletrônica. Então, dependendo dos dados que o sensor MAP ele envia para a central eletrônica, a ECM, que é a central eletrônica que realiza o gerenciamento do sistema da injeção, determina a duração da injeção de combustível. Como o nosso amigo falou, se injeta mais combustível ou se injeta menos combustível, tá? Então, é importantíssimo, cara, entender a função, entender qual é o funcionamento do sensor e entender a atuação. A atuação é o que a central vai fazer com a informação desse sensor. E, por fim, nós vamos entender aqui quais são os sintomas relacionados na motocicleta se esse sensor ele tiver com problema. E é muito importante também você compreender aqui dessa forma, dessa maneira, com a técnica, como é que cada componente trabalha, não somente os sensores, mas também os atuadores, porque quando você pega um problema na motocicleta, se liga só, quando você pega um problema na motocicleta e você sabe dessas informações aqui, por exemplo, vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico o cara faz com as ferramentas. Ele vai fazer o diagnóstico para se certificar de que não tem nenhum problema no circuito em que essa peça está instalada. Então aqui é um dos maiores erros que os mecânicos cometem, é não saber executar esses testes que eu vou mostrar para vocês na prática. Muita gente fala que não tem como fazer uma tabela de parâmetros, né? Mas para muitas motos, essa tabela, quando digo essa tabela que a gente desenvolveu, são para as motos de baixa e média cilindrada, tá? Pode ter alguma variação entre uma moto e outra? Pode, mas isso daqui é uma grande de uma base para você entender quais são os parâmetros da motocicleta. Aqui está a nossa tabela de parâmetros. O que é que isso quer dizer? Tá vendo ali que se tiver com uma baixa pressão, em média de 13 kPa, ela vai informar, através de voltagem para a central eletrônica, 0,5 volts. Isso é pressão mínima, né? Uma pressão muito baixa. E se tiver com uma pressão alta, em média de 120 kPa, chega a 3,41. Então, o parâmetro desse sensor é, em média, de 0,5 a 3,41. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, como é que funciona isso. Então, o ECM conectado no chicote, tá? A gente vai realizar algumas leituras. Se você tiver, quanto mais próximo desses parâmetros que vocês estão vendo na tela, quanto mais próximo tiver do 3,0 volts, isso quer dizer que a moto está mais próximo do mar, ou seja, com uma pressão, tem uma maior pressão atmosférica, ou seja, a moto está perto do nível do mar, tá? Agora, quanto mais próximo ela der do 1,5 volts, a gente vai notar que ela está mais alto. Então, assim, sabendo desses parâmetros, sabendo desses funcionamentos, eu consigo dizer para vocês que vocês conseguem ter uma noção do trabalho do sensor, tá? Agora vamos lá. Vamos para a parte prática, para vocês verem como é que funciona tudo isso na prática. Marca o horário. Se esse é o teu sonho, realizar um diagnóstico perfeito e preciso, em até 30 minutos, e ter aquela confiança de chegar para o cara e falar assim, ó, o sensor tal tá com defeito. O cara compra a peça, coloca na moto, filé, aceleração redondinha, chega a dar até entortar a tortura da coluna do mecânico que arrumou, né? Porque fez rápido, condenou a peça com segurança, com certeza, pode cobrar o valor que for. Por quê? Porque você é um profissional qualificado. E isso vale ouro hoje em dia, porque
a grande maioria dos mecânicos não tem essa confiança na hora de executar os testes. Então, sem mais aqui, vamos para a nossa aula prática, que eu quero mostrar para vocês como que funciona tudo isso aí. Aqui nós temos, então, uma motocicleta já conectada às ferramentas, mas eu vou desconectar aqui para vocês verem que dá para fazer. Não se limitem que vocês achem que não dá para fazer o diagnóstico, porque você não tem essa ultra mega ferramenta lá importado diretamente da oficina do professor Caio, que fui eu que fiz aí essa ferramenta. Inclusive, essa ferramenta, a gente ensina os nossos alunos dentro do método Injeção Expert a fabricar ela. E também é uma ferramenta que facilita o seu diagnóstico, mas não é obrigatório, tá? Por isso que eu vou fazer o teste com a ferramenta e vou fazer o teste também sem a ferramenta, beleza? Então vamos lá. 9h24. Tipo o Faustão, né? Quando estava apresentando o programa, ele vai falando o horário para as pessoas verem que é ao vivo mesmo, né? Não, é só para vocês verem quanto tempo a gente vai levar para fazer o diagnóstico. Bom, vamos lá então. Sem conversa fiada mais. Aqui está a ferramenta que vai conectada no chicote da moto e aqui ela vai conectado na central eletrônica, ou seja, a gente acaba fazendo uma ponte onde fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Agora, professor, eu não tenho essa ferramenta e agora? Não vou conseguir realizar o diagnóstico. Vai conseguir. Basta você saber a pinagem do módulo. O que é pinagem? Pinagem é isso aqui, ó. No módulo, a gente tem 33 pinos, certo? Cada pino desse aqui da ferramenta, não liguem os números que a pessoa que fez a gravação, para mim, gravou errado, que o 11 era para estar aqui, tá? Então, essa aqui é a minha ferramenta que eu uso aqui só para... vou ter que arrumar isso aí. Mas, cada pino desse é correspondente a um número. Então, por exemplo, o primeiro teste que a gente vai fazer é no pino 4 e no pino 6. Não tem a ferramenta? Cara, basta você encontrar qual é o pino 4 e o pino 6 para fazer o teste. Agora, você vai utilizar, se você não tiver essa ferramenta, uma ferramenta aqui importada da NASA. Aquela ferramenta mais cara que existe. 2 alfinetes, tá? É importado da NASA, mas você encontra em qualquer loja que venda material de costura. Beleza? Então vamos lá. Qual é a outra ferramenta que nós vamos utilizar para realizar esse teste? Outra ferramenta da NASA. Quem é aqui que sabe qual vai ser a segunda ferramenta que nós vamos utilizar? Ferramenta internacional aqui, ó, multímetro. Pessoal, primeira regra do multímetro. Você tem que localizar aqui aonde você vai conectar as pontas de prova. Negativo, sempre no COM da ferramenta. Positivo, neste caso, aonde a gente vai medir voltagem e também vamos medir continuidade. Então é nesta escala aqui. V, ferradura de cavalo, miliampere. Nesta aqui. O primeiro teste que a gente vai fazer no sensor MAP, como ele está localizado na unidade de sensores que está lá no corpo do acelerador escondido lá atrás. O primeiro teste nós precisamos fazer na unidade de sensores para ver se está chegando energia nela, se está chegando que ela é alimentada direto da ECM. Então, inspeção 1 do sensor MAP. Qual é? A gente vai inspecionar a voltagem de alimentação da unidade de sensores. Aqui, vocês vão realizar esta inspeção negativo no pino 4 da nossa ferramenta. Ah, não tem a ferramenta. Localiza o pino 4 aqui, no conector da central e coloca a ferramenta da NASA. Coloca lá a ferramenta da NASA, espetado, sem machucar, e faz o teste no pino 4 e no pino 6. E agora, o que que faz? Liga o interruptor de ignição. Multímetro. Antes de ligar o interruptor de ignição, desliguei ele aqui. Eu vou conectar no 20 volts. Que nós vamos medir
voltagem. Sempre que for voltagem, escala de 20 volts, corrente contínua. Pino 4, pino 6. Quanto tá dando? Vou travar aqui. Tá dando 5,01. Qual é o padrão desse componente? Aqui, se o padrão der entre 4,75, pessoal, papel e caneta na mão, anota o passo a passo para vocês não se perder. Pino 4 e pino 6, inspeção da linha da unidade de sensores, ele tem que dar entre 4,75 a 5,25. Beleza. Tá dentro do padrão? Tá, 5,01. Está exatamente dentro do padrão. Então, se você ligar o interruptor e medir a voltagem e der esse padrão, a gente vai pular para a etapa 2, ou seja, nós já fizemos um teste. Às 21h29, em 5 minutos, eu já se certifiquei de que está chegando corrente na unidade de sensores. Isso que eu passei um tempo explicando aqui para vocês, mostrando as ferramentas da NASA, tudo mais, né? Agora a gente vai fazer o teste 2. Qual é o teste 2? Marca, pessoal, por favor. O primeiro teste é a inspeção da linha de alimentação da unidade de sensores. Está ok. A gente vai para a etapa 2. Se não desse dentro dos parâmetros, a gente tinha que substituir ou reparar o circuito que está normal. Beleza? Agora, passo 2. Inspeção da voltagem de saída do sensor MAP. Qual é o padrão aqui que a gente quer encontrar? O parâmetro é de 2,6 a 3,2. Quais são os pinos da central que você vai realizar esses testes? O negativo vai ser no pino 4 e o positivo no pino 26, tá? É só você localizar na central, caso você não tenha a ferramenta Pino Scan. Pino 4, negativo. Pino 27, positivo. Ligar a ignição. Quanto deu o parâmetro? 2,63. Qual era o padrão que eu falei para vocês? De 2,6 a 3,2, tá? Se você fizesse esse teste e ainda assim, lá no painel da moto, dando esse parâmetro, tivesse piscando a luz, indicando que o sensor MAP está com problema, aqui você já tinha encontrado o problema. Como nesse caso não está indicando a lâmpada do MAP, não vai ter problema, tá? Mas se tivesse piscando no painel, você teria aqui ou uma falha intermitente no pino 4 ou no pino 27 da central até chegar no sensor, ou você tinha um mau contato no conector da central. Agora, como não está piscando lá no painel, se desse cerca de 5 volts, nós vamos para a etapa 3, que é o terceiro teste. Se desse cerca de 0 volts, nós iríamos para a etapa 4. A etapa 3 é um teste muito fácil de fazer. Vamos tirar aqui o multímetro. Eu vou tirar aqui da minha frente esta ferramenta. E aqui, como vocês podem ver, vou puxar a câmera mais para cá. Aqui nós temos o quê? O conector da unidade de sensores. Você, com a ignição desligada, você vai retirar o conector. Agora aqui nós vamos utilizar as outras duas ferramentas da NASA, tá? Qual vai ser a conexão? Vai ser... Essa inspeção 3 é o quê? A inspeção 1 de circuito aberto na linha de saída do MAP. Quem aqui sabe o que é circuito aberto, coloca no chat, por favor. Enquanto isso, eu já vou espetar aqui os fios. Os fios que a gente precisa espetar é o verde claro com amarelo e o verde com a listra branca. Então, o verde claro com uma listra amarela, que é esse aqui, ó.
e o fio verde com a listra branca. Tá espetado os dois. Deixa eu só espetar isso aqui melhor. Aí, ó. Agora foi. Então vamos lá. Posicionar o nosso multímetro. Escala. Aqui nós vamos medir voltagem. Mesma escala. 20 volts, corrente contínua. Agora, nós vamos colocar aqui o negativo e o positivo nos dois fios que a gente espetou e vai ligar a ignição. Quanto deu? 4, Pera lá. 4,06. Esse foi o padrão encontrado. Qual é o parâmetro de 3,8 a 5,25, tá? Esse é o parâmetro. Se você encontrou a voltagem entre 3,8 e 5,25 e ainda ele tiver acusando no painel que o sensor MAP está com problema, através do código de falhas, se você encontrou a voltagem, o problema é a unidade de sensores com defeito. Então você pode substituir a unidade de sensores. Aqui que eu digo a confiança, pessoal. Você fez o teste aqui, ó. Lógico que essa moto não tem problema nenhum. Então, não tem por que a gente substituir. Mas se você tivesse feito esses testes, chegado até aqui, e com o conector lá ligado, eu fiz o teste com ele fora, para filmar, né? Mas com o conector ligado, e ele acusou no painel essa falha, o problema é a unidade de sensores. Um sensor MAP, na verdade, com defeito, mas precisa se trocar a unidade de sensores por completo. Se não desse essa voltagem na hora de fazer o teste, o problema seria um circuito aberto no fio claro, no fio verde claro, né? Com o fio amarelo. Essa é a inspeção número 3. Agora, você vê como a gente chega numa encruzilhada, né? Fez o teste, acusou ali tal voltagem, a gente já sabe qual é o problema. O quarto teste, a gente vai inspecionar curto-circuito na linha de saída do sensor MAP. Gente, quem aqui sabe o que significa um curto-circuito, coloca no chat, por favor. Vamos ver quem que tá ligado. O curto-circuito, a gente vai fazer a inspeção no fio. Vou desconectar aqui. Vai ser aqui no fio verde claro com amarelo e no fio terra. Agora, fio terra não precisa ser exatamente no aterramento, pode ser no próprio chassi da motocicleta. Escala no multímetro aqui de continuidade, que se você tiver continuidade, vai emitir um sinal sonoro, tá? Vamos ver quem respondeu certo? Fio encostando no chassi. Exatamente, tá? Fio encostando no chassi. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai nesse fio verde com amarelo e vai aterrar no chassi. Não deu, não emitiu o sinal sonoro. Então, nós não temos continuidade, certo? Se não deu sinal sonoro, a gente vai para a última etapa do teste, que é o teste 5. Se tivesse dado um sinal sonoro, você tem um curto-circuito no fio verde claro com amarelo. Você vê que fácil, cara. Agora, teste 5. Como é que faz a etapa 5? É a inspeção 2 de circuito aberto na linha de saída do sensor MAP. Deixa eu ver que horas que é. 9h38. Quase dando o horário que eu falei para vocês que nós ia finalizar os testes, né? Último teste. Qual é o teste? Também é um teste de continuidade, onde você vai utilizar o mesmo fio, que é o verde com amarelo. E na ferramenta, vou colocar a ferramenta aqui de novo,
Lembrando que se você não tem a ferramenta, só basta você encontrar aqui qual é o pino que você está querendo testar, tá? Achou o pino? Sucesso para vocês na hora de executar o teste. Vamos posicionar aqui. Vamos pôr aqui o multímetro. Mesma escala, que é a escala de continuidade, que se tiver continuidade vai emitir o sinal sonoro. Nós vamos aqui usar o mesmo fio e o pino 27. Adivinha só? Esse fio 27 é o fio verde com amarelo. Então, tem continuidade? Tem. Se não tivesse continuidade, você tinha um circuito aberto no fio verde claro com amarelo, entre a central e o chicote do sensor. Se desse continuidade, e mesmo assim, nos testes, você verificou que está piscando a lâmpada no painel, adivinha qual que é o problema da moto? Sensor MAP. Pode trocar, que é ele o problema. Aqui eu mostrei para vocês, 9h40 agora, os 5 testes que tem que ser feito no sensor MAP para você encontrar o problema de verdade. Então, cara, chegou nas encruzilhadas. Tá saindo o som agora, né? Dá um ok, por favor. Fechou. Cara, você tá fazendo os testes. Teste número 1, deu no padrão? Beleza. Teste número 2, deu no padrão? Beleza. Teste número 3, deu no padrão? Beleza. Se não deu, tem que trocar isso. Se deu tal coisa, tem que trocar aquilo. Cara, é desse jeito que a gente faz e mostra a técnica lá dentro do método Injeção Expert. Do primeiro teste, do segundo teste, do terceiro, do quarto, do quinto. Tem sensor que tem até 7 testes para ser feito na hora da prática. E o que é que acontece aqui quando o mecânico não conhece a técnica? Adivinha? Ele vira um trocador de peça. Ele vai lá, pega o sensor de uma outra moto e coloca ali. Agora você imagina se lá no teste que a gente fez de curto-circuito, se essa moto tivesse com problema de curto-circuito, o que aconteceria com a peça nova que ele pôs para testar? A mesma coisa que aconteceu com a velha, queima na hora. Então, é importante você se certificar que todo o sistema que envolve o sensor que você está querendo testar esteja em perfeitas condições de uso, para que no final do teste você substitua a peça correta para solucionar o problema do cliente. Depois que você achou o problema, está pronto o serviço? Não, não está pronto. Como assim? Se eu já arrumei a moto, se eu já troquei o sensor, apagou a lâmpada e deu para a bolsa. Cara, inspeção final em 4 vias. A inspeção final em 4 vias é o jeito que você se certifica de que o sistema ficou funcionando redondinho e que nenhuma outra peça, nenhum outro componente foi danificado por conta da falha desse sensor e que esse problema não vai retornar tão rápido para o seu cliente. E também você faz uma garantia do serviço que você pode entregar a moto para o cara, que amanhã ele não vai estar antes de você na oficina. Quem aqui já chegou e o cliente chegou antes, porque você arrumou a moto um dia antes, e ele chega lá com a moto empurrando? É a pior sensação de qualquer mecânico pode passar no seu dia a dia. Arrumar a moto e chegar lá o cara no outro dia cedo com a moto empurrando. Cara do céu, você se sente, desculpa a palavra, mas você se sente um bosta quando isso acontece. Eu sei porque eu já me senti muito assim, e hoje em dia, graças a Deus, não passo mais por esse tipo de situação.